E assim, vou passar a palavra para a nossa próxima expositora, doutora Gisele Cui. Ela é mestre em Direito Processual pela PUC Minas, especialista em Direito Processual Civil pela CEAJUF, especialista em Direito Civil pela PUC Minas, graduada em Direito pela PUC Minas. Ela é membro do Instituto de Direito Processual Civil, IBDP. Ela é membro da Associação Brasileira de Direito Processual, da Comissão de Processo Civil da OAB-MG e da Academia de Direito Processual Democrático, CADEPRO. Professora universitária, advogada e sócia do escritório Braga e Cui Advogados. Assim, doutora Gisele, passa a palavra para você para tratar da temática primazia do mérito e a jurisprudência defensiva. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, agradeço esse honroso convite em participar desse brilhante e importante Congresso de Processo Civil. E aqui eu agradeço na pessoa do nosso querido presidente Raimundinho e também do presidente da Comissão de Processo, querido professor Bernardo Câmara, parabenizando também a doutora Mariana por presidir esse painel e também as brilhantes explanações que me antecederam, o que dificultou um pouco a minha fala, mas não, já era de se esperar de mentes tão brilhantes que me antecederam e tenho certeza das que virão a expor nesse congresso nesses 2 dias, e tenho um apreço especial aqui aos componentes desse painel, ao professor Alexandre Bahia e ao professor Flávio Pedron e o Alexandre Bahia, porque ele foi o meu examinador na minha banca de dissertação de mestrado, inclusive grande parte da minha dissertação também foi desenvolvida, explorada com base no livro dele, tratando da questão dos tribunais superiores, do recurso especial, do recurso extraordinário, que brilhantemente me acalentou nessa escrita. E ao professor Flávio Pedron, que dispensa também maiores comentários, porque é uma mente brilhante, a qual tem muito apreço. Bom, então vamos lá. A fala que me coube diz respeito à primazia do mérito e à jurisprudência defensiva. Será que ainda em tempos de 4 anos de CPC de 2015, que estamos aqui prestigiando nesse congresso, e aí a repetir um pouco a fala do professor Flávio, por que ainda temos que falar de normas fundamentais? E aí eu digo, por que ainda temos que falar de jurisprudência defensiva com 4 anos de vigência de um CPC? Infelizmente, ainda temos. E o tema que me traz aqui, ele não está ultrapassado, muito antes, pelo contrário, infelizmente, ele está muito atual, porque, inclusive, existe o entendimento do STJ, o qual eu vou compartilhar a tela aqui daqui a pouquinho com vocês, de um julgado e entendimento recente, que já causou uma certa polêmica do STJ, porque demoramos muito para conquistar e se aplicar à primazia do mérito, desconsiderando aqueles vícios formais, desconsiderando que se prevaleça tão somente a forma pela forma, e que prevaleça os obstáculos abusivos e ilegítimos que tem sido aplicado pelos tribunais superiores a fim de gerenciar, porque, ao final das contas, sabemos que essa jurisprudência defensiva, ela visa o quê? Gerenciar, de alguma forma, o grande volume de processos do qual nossos tribunais brasileiros sabemos que está assoberbado. Mas será que é essa a fórmula correta? E será que essa jurisprudência defensiva resolve esse nosso problema enorme, que o volume é só a pontinha do iceberg, porque o problema é muito mais profundo do que permitir que se use filtros extremamente abusivos e formais
para se baixar escaninhos e diminuir volumes de processos e recursos a serem julgados, é claro que não podemos conceber isso em pleno século XXI, em que estamos em pós-Constituição de 88, em que se privilegia o modelo constitucional de processo, a efetiva comparticipação, o devido processo legal, a primazia do mérito, porque, como já aqui adiantou um pouco o professor Pedron, de nada adianta uma justiça célere se a construção do provimento ali não for adequada. Então, como também salienta o Tarufo, é preciso ter muito cuidado, porque escondido embaixo da duração razoável do processo, da celeridade, prevê-se que que é possível tudo em nome dessa celeridade, em nome dessa duração razoável do processo, só se esquecendo, como já alertou o Tarufo há muito, que a eficiência é necessário que, em se falar em celeridade, duração razoável do processo, é necessário que se tenha em mente não só a eficiência quantitativa, ou seja, aquele volume de processos que resolveremos num espaço curto de tempo, mas também a qualitativa, ou seja, que se permita que se chegue efetivamente ao mérito, porque se fizermos tão somente pela perspectiva da eficiência qualitativa, o que a jurisprudência defensiva, chamada assim por muitos, já é conhecida de todos nós, é claro que não teremos alcançado ali a construção de uma decisão adequada, e muito antes, pelo contrário, geraremos uma ausência de credibilidade do próprio judiciário, porque as decisões ali estão sendo proferidas em desconformidade com garantias constitucionais, há muito já previstas desde a Constituição de 88. Bom, pessoal, então, só nessa pequena introdução e nessa minha aflição, porque vou demonstrar para vocês que tem um entendimento do STJ, cuja questão ainda está polêmica, acerca da necessidade de comprovação de feriado local, como pressuposto no ato da interposição do recurso, como pressuposto para conhecimento de recurso especial e extraordinário. Aí sim, vou só passar aqui uma breve exposição da questão da primazia do mérito, da importância dela e da importância de interpretá-la, de aplicá-la em consonância com a cooperação, com a comparticipação, com a boa-fé. E aqui temos, aqui entre nós, né, o grande querido professor, orientador, a quem a gente continua perturbando até nos dias de hoje, sobre a questão da comparticipação, teoria normativa da comparticipação. E aqui eu gostaria só de compartilhar brevemente aqui o slide aqui para vocês, sobre essa breve explanação aqui da jurisprudência defensiva. Eu coloquei aqui porque, como eu sei que também tem muitos alunos que estão nos assistindo, caso alguém precise, o material é só me chamar no Instagram ou no e-mail, que eu deixo o material disponível para vocês, tá? E aqui eu coloquei a nossa primeira objeto, seria a questão da jurisprudência defensiva, que se trata de uma coletânea de decisões resultante, na verdade, da técnica adotada pelos tribunais durante a vigência do CPC de 73, na qual se supervalorizam os requisitos formais, impedindo a apreciação do mérito recursal. Muitas vezes, e aqui a maior preocupação, é que muitas vezes, pessoal, essa jurisprudência defensiva, ela não possui sequer respaldo legal, em nítida afronta aos direitos e garantias fundamentais e constitucionais. E o objeto dessa jurisprudência defensiva seria exatamente o gerenciamento desse grande volume de recursos que desaguam nos tribunais. Agora, se efetivamente essa jurisprudência defensiva fosse eficaz, pessoal, não teríamos um número crescente de processos, porque aí, se formos
ao relatório da Justiça em Números do CNJ, eu tive a curiosidade de dar uma olhada lá, verificando desde 2015, 2016, ou seja, o CPC de 2015 entrou em vigor em 2016, muito antes da entrada em vigor do CPC de 2015, prevendo a primazia do mérito, existia o quê? Uma linha ascendente de assoberbamento do judiciário e não uma linha descendente, o que demonstra que, além da jurisprudência defensiva não estar conforme as garantias constitucionais, ela também não gera o efeito pretendido, que é solucionar o problema de assoberbamento dos tribunais. Então, lê do engano, mera ilusão, aqueles que pensaram que imputar esses filtros abusivos resolveriam o nosso problema do judiciário, que é muito mais profundo que isso. E aí, aqui eu coloquei, só para vocês relembrarem aqui algumas situações no próprio CPC de 73, em que vislumbrávamos o absurdo de aplicações de filtros e obstáculos à análise de mérito dos recursos e dos processos, como, por exemplo, a impossibilidade de regularização de representação processual. E vejam bem, isso era objeto de súmula pelos próprios tribunais superiores, porque a súmula 115 do STJ previa, na instância especial, inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos. Olha, se o próprio CPC prevê a possibilidade de regularização da representação, como que vem uma súmula e prevê que simplesmente o recurso não vai ser conhecido, considerado inexistente recurso, que não tem a devida representação nos autos, sem sequer oportunizar. E aqui ainda passa por diversos outros problemas que quem nunca, levante a mão, quem nunca de nós, advogados, ou que trabalhamos na área do direito, presenciou uma situação durante a vigência do CPC de 73 que tivesse um recurso de agravo de instrumento, ou de recurso especial, ou de apelação, não conhecido, porque a guia das custas recursais estava preenchido ou de forma ilegível, ou com um número de processo que não estava muito elegível. Quem nunca de nós passou por isso? E, além disso, aquele sofrimento em relação ao agravo de instrumento, que precisaria de todas as peças, e se faltasse, especialmente naqueles processos físicos do interior, que se faltasse uma folha, ou que se a folha estivesse com a legibilidade comprometida, porque o próprio processo estava um pouco mais claro, tínhamos o nosso agravo de instrumento não conhecido. Então, são diversas questões que, em virtude do tempo, não me permite aqui passar por todas elas, mas tão somente para frisar esses problemas em que tínhamos que enfrentar com base nessa jurisprudência defensiva. E aí, finalmente, veio a previsão no CPC de 2015, dentro das normas fundamentais, cuja importância o professor Pedron aqui já nos adiantou no painel aqui que me antecedeu, neste painel, mas na palestra que me antecedeu. Mas o artigo 4º, especificamente, que trata das normas fundamentais, ele prevê o seguinte: as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral, incluída a atividade satisfativa. Bom, por aí a gente já percebe, e aí fica bem nítido para aqueles que, na vigência do CPC de 73, ainda se negavam a essa perspectiva de que os direitos e garantias fundamentais, na verdade, eles objetivam a solução integral do mérito, mas está agora disposto expressamente nas normas fundamentais, no artigo 4º, privilegiando o conteúdo em detrimento daquele formalismo
quase que ritualístico dos tribunais, seja dos tribunais estaduais ou dos tribunais superiores, mas especialmente dos tribunais superiores. E aqui só passo brevemente uma observação para termos em mente, que não vai ser objeto de aprofundamento nesse painel, sobre a questão da primazia do mérito, se seria um princípio ou uma regra, porque especialmente em tempos de CPC de 2015, como ressalta o professor Lene Streck, estamos diante e temos que tomar o risco do panprincipiologismo. E aí, nessa mesma esteira aqui, peço aqui para citar aqui o próprio professor Pedron e o professor Gerli, em artigo escrito sobre isso, publicado até no Conjur, salvo engano, eles alertando sobre essa confusão que se faz, essa criação de princípios, no sentido de que não basta nominar de modo inovador algo como princípio, pelo simples interesse criativo ou efeito retórico, porque estabelecer algo como princípio é muito mais sério e demanda um estudo adequado e não axiológico para estabelecimento ou qualificação daquele dispositivo como um princípio ou como uma regra. E aqui nós optamos a ter, nessa esteira, por adotar a primazia do mérito como um princípio, visando a solução integral do mérito em tempo razoável, com o máximo de aproveitamento. E aqui menciono também um estudo muito profícuo, que foi publicado nos grandes temas coordenado pelo Fred Dier, do professor Gerli, do Clenderson e do Lucas, desenvolvendo aqui sobre um formalismo processual adequado. Porque qual que é o problema que a gente tem que ter em mente? A gente não pode demonizar ou aterrorizar o formalismo se a gente, porque a gente precisa ter em mente que se a gente descarta totalmente o formalismo, a gente tem que ter o cuidado, e aí para não ultrapassar aquela linha muito tênue da gente, então, de valorizar o quê, gente? O ativismo judicial, o solipsismo, o subjetivismo do julgador, porque se estamos, então, permitindo que o julgador flexibilize o formalismo, será que, então, estamos permitindo a ele, estamos permitindo a ele que julgue de forma subjetiva? Não, aqui estamos falando de se adequar e flexibilizar um formalismo processual democrático, ou seja, que leva em consideração, e aqui eu coloco até uma pequena fala do professor Alexandre Câmara, que também participa desse congresso, desenvolvendo o seguinte, que o processo aqui, sob essa perspectiva, ele tem que ser cooperativo, que se desenvolve em observância ao contraditório, prévio e efetivo, comparticipado, já há muito tratado pelo professor Gerli, com todos os sujeitos nele atuando de boa fé, no qual se observa a primazia do mérito para a formação de uma decisão adequada. E aqui, gente, só tenho 5 minutos, já me foi dado cartão amarelo, então vou aqui agilizar, porque a matéria é empolgante, mas o tempo é curto. O artigo 932, parágrafo único, talvez seja muito interessante citarmos aqui, nessa perspectiva de primazia do mérito, prevê o seguinte: incumbe ao relator, parágrafo único, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. E nessa mesma linha, pessoal, e aí aqui eu vou parar o compartilhamento da tela em virtude do tempo que já vai encerrando, e nessa mesma linha existem vários outros dispositivos do CPC que adequam e se compatibilizam com a primazia do mérito, tá? Mas e aqui, qual que é o nosso grande problema? Porque a regra do 932, parágrafo único, previu muito mais do que a possibilidade, mas o dever de o relator
possibilitar que sejam sanados os vícios. E aí vocês me diriam, Gisele, o problema está resolvido. O CPC, com o artigo 4º, com 932, resolve o problema da jurisprudência defensiva nos tribunais, especialmente. Mas, infelizmente, não é isso que temos visto, especialmente diante de entendimento recente dos tribunais superiores, especialmente do STJ, e aqui eu menciono para vocês, que está no material também, vocês fiquem à vontade para me solicitar depois, no recurso especial 1.813.684, que deve ser de conhecimento da maioria, no sentido de o Tribunal Superior não conhecer de recurso em que, no ato da interposição de recurso, não se comprova feriado local. Queridos e queridas, eu imaginei que essa questão estaria sepultada, mas infelizmente ela vem à tona agora novamente. E qual que é o fundamento dela? O fundamento dela, porque, para nossa surpresa, como disse, já disseram os palestrantes que me antecederam, para nossa surpresa, na pandemia ocorreram situações e decisões escatológicas, mas para minha surpresa, essa daqui já ocorreu antes da pandemia, no final de 2019, quando, então, decidiu-se nesse julgamento com modulação de efeitos que era preciso que no CPC de 2015 se comprovasse a interposição, se comprovasse a tempestividade do recurso e o feriado local no ato da interposição de recurso, jogando por terra todas as demais previsões que aqui já mencionei, ao fundamento de que, olha, se agora no CPC de 2015 tem essa previsão de que é preciso comprovar o feriado local no ato, então trata-se de erro grave e de requisito de tempestividade que não poderia ser sanado, razão pela qual, em tese, há entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na vigência do CPC de 2015, aqueles recursos que foram interpostos na vigência do CPC de 2015, então, somente seriam conhecidos se comprovassem a existência de feriado local no ato, não podendo sanar o vício posteriormente, parecendo crer que estamos na contramão de tudo que está sendo construído. Mas a interpretação não pode ser essa, e aqui só mais um minuto para finalizar, em virtude do tempo que urge, que brilhantes aqui me sucederão. E aí, para finalizar, a interpretação não é de que o artigo 1003, parágrafo 6º, ele impede a primazia do mérito, ou impede a sua aplicação, muito antes pelo contrário, porque quando se permite que se comprove posteriormente feriado local, ou que seja nacional, a questão do nacional é pacífica, não há muita celeuma, mas especialmente do feriado local, não estou aqui ferindo o requisito da tempestividade, muito antes pelo contrário. O recurso, ele é tempestivo, eu só estou aqui fazendo valer a previsão da comparticipação, da cooperação, da boa-fé, no sentido de permitir que se sane o vício e que se anexe a comprovação daquela tempestividade. Não se está aqui a permitir que se conheça de recurso intempestivo, muito antes, pelo contrário. E nesse sentido aqui, sei que não tem mais tempo, mas só reforço os enunciados do Fórum Permanente Processualistas Civis, o FPPC, sobre essa matéria. Eu tenho o enunciado 82, 83, o 551, que trata exatamente dessa abordagem, no sentido de que se deve prestigiar a primazia do mérito, cuja interpretação deve ser adequada com as demais garantias constitucionais. Nesses termos aqui, eu agradeço imensamente o tempo e o convite.